Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Jefferson, sou professor de Biologia e dando continuidade ao estudo da composição química das células e dos seres vivos, hoje falaremos sobre as proteínas. Quem são as proteínas? Do ponto de vista biológico, as proteínas são os compostos orgânicos ou as macromoléculas mais versáteis do ambiente celular. Por quê? Porque elas estão relacionadas a uma diversidade de funções biológicas. Algumas proteínas participam de reações químicas, permitindo com que essas reações químicas ocorram, como, por exemplo, o processo de bioluminescência ou de emissão de luz realizado por alguns insetos, alguns outros organismos. Outras proteínas são responsáveis pelo transporte de substância, como os gases respiratórios, a exemplo da hemoglobina, presente no interior das células vermelhas do sangue, das hemácias ou eritrócitos. Por outro lado, encontramos também proteínas exercendo uma função estrutural, como o colágeno, que dá sustentação às nossas células, e a queratina, que participa da composição de estruturas como unhas, pelos, cabelos e escamas de diversos vertebrados. Uma característica curiosa é que, assim como os polissacarídeos, carboidratos que vocês discutiram anteriormente, as proteínas elas são macromoléculas, ou seja, elas são moléculas grandes, moléculas com alto peso molecular. E, assim como os carboidratos são formados por unidades menores, por monômeros, as proteínas também são formadas por unidades menores, que nós denominamos de aminoácidos. Outras funções relacionadas com as proteínas também são funções relacionadas à movimentação ou à contratilidade. As proteínas elas participam da formação do tecido muscular e são elas que são responsáveis pelos processos de movimentação. Outras proteínas, entretanto, exercem uma função totalmente distinta, atuando no combate a agentes invasores, a micro-organismos. São as proteínas que nós denominamos de anticorpos ou imunoglobulinas. Algumas proteínas também participam da comunicação entre as células, permitindo com que determinadas substâncias sejam liberadas na corrente sanguínea e cheguem a determinadas células ou tecidos-alvo. São as proteínas que nós denominamos de hormônios. Uma vez que essas proteínas elas exercem distintas funções, é interessante que conheçamos também o que e como essas proteínas elas são formadas. Na prática, todas as proteínas apresentam em comum o fato de serem formadas pelas mesmas unidades, que são os aminoácidos. Entretanto, existem 20 aminoácidos na natureza e as proteínas elas variam em função da quantidade desses aminoácidos e, sobretudo, do tipo de aminoácido que a compõe. Todo aminoácido, por tratar-se de um composto orgânico, apresenta carbono na sua composição. E lembrem-se, o carbono ele faz 4 ligações. Dessas 4 ligações, uma delas é realizada com um grupamento que nós denominamos de grupamento amina, cuja fórmula estrutural é o NH2, daí a denominação aminoácido. Além do grupamento amina, encontramos também um grupamento que nós chamamos de cadeia lateral ou grupamento R. Uma vez que existem 20 aminoácidos, o que vai de fato diferenciar um aminoácido do outro é a sua cadeia lateral, ou seu grupamento R. Além do grupamento amina, além da cadeia lateral ou grupamento R, os aminoácidos apresentam na sua composição um grupamento carboxila. Esse grupamento carboxila ele tem caráter ácido, daí a etimologia da palavra aminoácido. Amino em alusão ao grupamento amina e ácido em alusão ao grupamento carboxila. Além do grupamento amina, da cadeia lateral e do grupamento carboxila, encontramos ligado também a esse carbono um átomo de hidrogênio, ok? Então, para que nós consigamos memorizar o que é um aminoácido, o aminoácido é um composto orgânico, portanto, possui carbono, realizando 4 ligações. Uma delas com o grupamento amina, outro com a cadeia lateral, que é o que vai diferenciar os 20 aminoácidos da natureza, o grupamento carboxila, que apresenta caráter ácido, e o átomo de hidrogênio. Alguns aminoácidos, eles conseguem ser produzidos naturalmente pelas células, desses 20. São os aminoácidos que nós classificamos ou que nós denominamos de aminoácidos naturais, ou seja, são aqueles que de fato conseguem ser produzidos pelo organismo.
Por outro lado, alguns aminoácidos não conseguem ser produzidos pelo organismo, portanto, devem ser obtidos a partir da dieta, a partir da alimentação. Esses aminoácidos eles são imprescindíveis para a sobrevivência das células. Portanto, são também chamados de aminoácidos essenciais. Em suma, dos 20 aminoácidos que existem na natureza, alguns deles conseguem ser sintetizados pelas células. São os aminoácidos naturais. Outros, entretanto, devem ser obtidos a partir da alimentação. São os aminoácidos denominados de aminoácidos essenciais. Professor, qual deles são essenciais? Qual deles são naturais? Na prática, isso varia de acordo com a espécie. Por exemplo, na espécie humana, dos 20 aminoácidos, 12 deles são aminoácidos naturais. 8, portanto, devemos obter a partir da alimentação. E, curiosamente, uma das combinações mais comuns no nosso país, que é a combinação do arroz e feijão, além de reunir diversos nutrientes como sais minerais, carboidratos, fibras e etc., essa combinação reúne de fato, a associação desses dois alimentos, fornece todos os outros aminoácidos essenciais aos seres humanos. Curiosamente, um ponto interessante é que, assim como os polissacarídeos, carboidratos, são formados pela união, pela ligação de distintos monômeros ou monossacarídeos, as proteínas também são formadas pela união desses aminoácidos. E a união entre eles se dá a partir de uma ligação química de natureza covalente que nós denominamos de ligação peptídica. Como é que ocorre essa ligação peptídica? De forma muito simples. A ligação peptídica ela ocorre a partir do grupamento carboxila de um aminoácido associado ao grupamento amina de outro aminoácido. Observem que, a partir do produto dessa ligação química, ocorre a saída de uma molécula de água. Portanto, a ligação peptídica é uma reação química que nós denominamos de reação de síntese, porque ocorre a união de duas moléculas por desidratação, em referência à saída da molécula de água, ou podemos também dizer que a ligação peptídica é uma reação de condensação, também em virtude da eliminação de uma molécula de água. Para que fique mais claro, aqui nós temos dois aminoácidos representados, o grupamento carboxila de um, o grupamento amino de outro. Observem que a partir da ligação há a saída de uma molécula de água. E o produto entre dois aminoácidos nós denominamos de peptídeo. Por exemplo, se nós temos dois aminoácidos, o produto formado será um dipeptídeo. Se nós temos 3 aminoácidos, um tripeptídeo e assim sucessivamente. De modo que quando nós temos associação de centenas, milhares de aminoácidos, nós temos o que nós denominamos de polipeptídeos ou de proteínas. Embora as proteínas sejam moléculas muito grandes, formadas pela associação de centenas, milhares de aminoácidos, existem diversos pequenos peptídeos com funções biológicas muito relevantes. É o que acontece, por exemplo, com o aspartame. Quem é o aspartame? O aspartame ele é um adoçante dietético. Ele é empregado na indústria alimentícia em substituição ao açúcar no preparo das chamadas bebidas diet, bebidas que não apresentam açúcar na composição. E o aspartame é um dipeptídeo. Ele é formado pela união de 2 aminoácidos e, obviamente, como vocês vão observar aqui agora, conseguimos perceber claramente a presença dessa ligação peptídica. O aspartame ele é amplamente usado como adoçante, seja na preparação de refrigerantes, de sucos, de determinados alimentos, em substituição ao açúcar, porque, embora tenha o poder de adoçar, ele não tem o valor, não tem quantidade de calorias, portanto, ele faz com que o alimento ele tenha um teor calórico bastante reduzido e, em alguns casos, como indivíduos que devem ter o consumo de carboidrato reduzido, sejam indivíduos que estejam em tratamento de obesidade ou indivíduos diabéticos, o aspartame ele vem sendo empregado como um substituto de açúcar. Outra característica curiosa é que, uma vez que as proteínas são moléculas grandes, nós conseguimos estudá-las a partir de diversos níveis de estrutura, diversos níveis de complexidade, de modo que a sequência primordial, a união de aminoácidos que forma uma proteína, ou seja, os distintos aminoácidos ligando-se entre si
a partir das chamadas ligações peptídicas, leva à formação de um tipo de estrutura que nós chamamos de estrutura primária. Então, observem aqui que nós temos os aminoácidos representados por cores e também representados por 3 letras. Cada bloquinho desse corresponde, de fato, a um aminoácido e eles estão unidos a partir de uma ligação, que é uma ligação peptídica. Embora essa estrutura seja uma estrutura relativamente simples, ela é importante porque ela diz respeito à composição da proteína, à composição bioquímica da proteína. Entretanto, além da estrutura primária, as proteínas também exibem um nível de organização muito mais complexo, como que nós observamos na chamada estrutura secundária. No que consiste a estrutura secundária? Em linhas gerais, a estrutura secundária consiste na forma como esses aminoácidos se enrolam ao redor de um eixo. É uma estrutura semelhante à hélice do caderno, à hélice do módulo de vocês. E, curiosamente, essas interações elas são mantidas por ligações químicas que vocês aprenderam lá na aula de água, que são as ligações chamadas de ligações de hidrogênio. Lembrem-se que as ligações de hidrogênio elas vão existir sempre que houver a presença dos seguintes átomos: hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, uma vez que os aminoácidos apresentam na sua composição hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, esse tipo de ligação existe nessas moléculas. Portanto, quando os aminoácidos se enrolam em torno desse próprio eixo, de um eixo imaginário, forma-se a estrutura semelhante a uma estrutura de hélice de caderno, que é a estrutura conhecida como alfa-hélice. A alfa-hélice ela está relacionada com questões simples do nosso cotidiano e é importante que nós a conheçamos para saber de fato como diversos fatores influenciam nessa manutenção de uma estrutura de uma proteína. Um exemplo clássico acontece no processo de alisamento do cabelo crespo ou do cabelo cacheado, seja pela ação de produtos químicos ou principalmente de forma mais corriqueira em exposição ao calor úmido, seja da escova ou seja da prancha. Quando os cabelos são expostos a esse calor úmido, o que acontece é que eles podem ser esticados e essa capacidade de esticar está relacionada às características da queratina, que é a proteína que forma o cabelo. Então, em exposição ao calor úmido, as estruturas em alfa-hélice da queratina elas são esticadas até que elas assumem uma conformação estendida, o que confere ao cabelo uma característica mais alisada. Entretanto, a manutenção dessa estrutura ela não é permanente, uma vez que com o crescimento capilar, o cabelo ele volta à sua conformação original, ou caso ele seja molhado, o caso haja alguma alteração de temperatura. Então, temporariamente, em exposição a essa fonte de calor, essas estruturas de alfa-hélice, elas acabam tendo uma modificação no seu estado conformacional. Ok? Além da estrutura primária, que é a sequência linear de aminoácidos, além da estrutura secundária, as proteínas elas exibem também uma conformação tridimensional. As proteínas e os aminoácidos que a compõem se dobram sobre si mesmo, como se nós pegássemos uma folha de papel e dobrássemos toda ela. Essa estrutura final, essa estrutura em 3D, ou essa conformação tridimensional que as proteínas exibem, ela é denominada de estrutura terciária. E aí, distintos tipos de ligações permitem com que essa estrutura ocorra. Interações como, por exemplo, ligações covalentes, ligações iônicas e até mesmo as ligações de hidrogênio que vão dar uma conformação, uma sustentação a essa estrutura tridimensional. Outro ponto interessante é que a forma como a proteína se dobra sobre si mesmo é bastante diversificada a depender da função que ela exerce, mas também a depender da finalidade e da composição desses aminoácidos. Algumas proteínas, por exemplo, elas assumem um formato semelhante a uma corda, uma estrutura fibrosa, que confere a ela a capacidade de tração, de resistência mecânica, como no caso da elastina, que dá elasticidade à nossa pele, ou do colágeno, até mesmo da queratina. Então, nesse caso, algumas proteínas que assumem essa conformação mais estendida em forma de corda, em forma de linha, são proteínas denominadas de proteínas fibrosas. Outras, por outro lado, exibem uma conformação semelhante a uma bola, uma bolinha de golfe, ou simplesmente uma bola de gude ou um globo. São as proteínas que são denominadas de proteínas globulares ou proteínas
globosas. Lembrando que a função que a proteína exerce está diretamente relacionado à forma ou à conformação que ela irá assumir. Galera, uma vez que as proteínas elas são bastante diversificadas, tanto no que tange a sua composição, tanto no que diz respeito à sua estrutura, algumas proteínas elas são formadas não apenas por uma cadeia polipeptídica, poli de vários aminoácidos, mas pela associação de distintas cadeias polipeptídicas. Nesse caso, quando nós temos duas ou mais cadeias polipeptídicas associadas entre si, dizemos que a estrutura que essa proteína vai assumir não mais será uma estrutura terciária, será uma estrutura denominada de estrutura quaternária. Então, na prática, o que é a estrutura quaternária? Ela é uma conformação que ela é mantida de fato pela associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas ou de duas ou mais cadeias em estrutura terciária. Diversas proteínas exibem esse tipo de estrutura quaternária. Entretanto, uma das proteínas mais conhecidas e mais estudadas na bioquímica é a hemoglobina, aquela proteína que a gente discutiu no comecinho da aula, cuja função é realizar o transporte de gases respiratórios. A hemoglobina, por exemplo, ela é uma proteína que apresenta 4 cadeias que estão aqui representadas para vocês. Essa hemoglobina ela também é conhecida como um tetrâmero. Por que tetrâmero? Tetrâmero de 4 cadeias. E aí observem que algo curioso é que, além das cadeias polipeptídicas, a hemoglobina ela apresenta no seu interior uma estrutura chamada de grupamento M. Isso é possível também na biologia. Algumas proteínas, além da composição química de aminoácidos, apresentam a elas associadas outros grupamentos químicos, muitas vezes metais, muitas vezes lipídios ou carboidratos. Nesse caso, essas proteínas que possuem, além de aminoácidos, outros grupamentos químicos ligados a ela, são denominadas de proteínas conjugadas. Nesse caso, a hemoglobina é uma proteína conjugada, cujo grupamento químico extra é o grupamento que nós chamamos de grupamento M. Por definição, esse grupamento químico externo à proteína recebe uma denominação, que é o grupamento prostético, ou grupo prostético, que nós vamos discutir a seguir. De modo geral, para que nós possamos resumir, nós temos as distintas estruturas que as proteínas podem exibir. Aqui, a princípio, nós temos a estrutura primária. Observem que temos, de fato, a sequência de aminoácidos que vão compor essa proteína. Em seguida, nós temos a estrutura secundária, aqui representada em forma de hélice, mantida a partir de interações como as ligações de hidrogênio. Posteriormente, a estrutura terciária, que vai consistir na forma 3D ou na conformação 3D dessa proteína. E, por fim, nós temos em proteínas formadas por mais de uma subunidade ou de uma cadeia, o que nós denominamos de estrutura quaternária, que consiste, de fato, na associação de proteínas em estrutura terciária. Um exemplo clássico é a hemoglobina. Como eu havia mencionado para vocês anteriormente, as proteínas conjugadas, a exemplo da hemoglobina, elas possuem um outro grupamento químico além dos aminoácidos. No caso da hemoglobina, ela possui um grupamento M, que contém ferro na composição. Por isso que a hemoglobina ela é também chamada de uma hemoproteína. Porém, de modo geral, independente do grupamento químico externo, esse grupamento químico ele é denominado de grupo prostético. Por exemplo, vocês viram lá no passado um pouco sobre as lipoproteínas. São proteínas que estão associadas a lipídio. Então, o grupamento prostético vai ser, de fato, os lipídios. Nós temos, por exemplo, as chamadas glicoproteínas. Glico vem de glicídios, que é também um sinônimo para carboidratos. Nós temos, por exemplo, fosfoproteínas, cujo grupamento prostético, cujo grupamento químico não aminoácido é o grupamento fosfato. Temos as chamadas metaloproteínas, de suma importância para os processos de respiração celular que veremos a seguir, né? Apresentam como grupamento prostético alguns metais. Então, de modo geral, proteína conjugada é uma definição de proteínas que apresentam, além de aminoácidos, um grupamento químico externo a ela ligado de natureza diversificada, lipídio, carboidrato, metais e etc. Um ponto muito interessante acerca da organização das proteínas é que
As proteínas, elas são moléculas muito sensíveis. Sensíveis a quê? A variações de temperatura e a variações de pH, sobretudo. De modo que, seja de forma natural ou até mesmo por questões acidentais, quando há alterações nessas variáveis de temperatura e pH, a proteína ela pode perder essa conformação normal e pode apresentar uma estrutura semelhante a essa, uma estrutura mais estendida. Nesse caso, quando existe uma perda da conformação normal da proteína, obviamente acarretando na perda da função, dizemos que ocorreu um fenômeno chamado de desnaturação proteica. Essa desnaturação ela pode ser, de fato, reversível, ou seja, caso as condições iniciais, as condições ideais da proteína sejam mantidas, a conformação normal ela retorna, ou ela pode ser uma desnaturação irreversível. Logo, a desnaturação é a perda da conformação normal, da conformação ativa da proteína. Porém, o processo contrário, antagônico, a retomada da conformação normal, nós denominamos de renaturação. Lembrando-se que a desnaturação ela pode ser reversível ou irreversível. Em condições normais, é muito comum observarmos a existência de processos de desnaturação irreversível. É o que acontece, por exemplo, no processo de cozimento dos ovos. A clara é riquíssima em albumina, uma proteína que, em condições ideais, a temperatura ambiente, por exemplo, apresenta-se dissolvida ali dentro da clara. Porém, quando o ovo ele é submetido ao aquecimento, seja durante a fritura ou seja durante o cozimento, a clara ela perde totalmente aquela configuração inicial e passa a assumir uma estrutura mais compacta, mais esbranquiçada. Por que isso acontece? Isso acontece em virtude do aumento da temperatura durante o processo do cozimento, que faz com que essas proteínas que antes apresentavam essa conformação normal, funcional, acabam perdendo essa conformação. Atentem-se para o seguinte fato: o processo de desnaturação não desfaz, não quebra, não destrói as ligações peptídicas. Atentem-se que nós observamos perfeitamente essa sequência linear aqui representada. Porém, o processo de desnaturação resulta na perda da conformação normal das proteínas. A desnaturação ela também é observada em processos como a produção de queijos, de iogurtes. Por quê? Porque o leite, uma importante fonte de proteínas, apresenta, em temperatura ambiente, proteínas que estão solubilizadas. Entretanto, seja com a elevação da temperatura, ou seja, por exemplo, durante um processo chamado de fermentação lática, que é o processo bioquímico de produção dos queijos, existem alterações de pH que fazem com que o pH torne-se ácido e as proteínas que antes estavam dissolvidas no soro do leite passem a se organizar e se compactar. Observamos isso claramente, muitas vezes, durante o processo da fervura do leite, que algumas pessoas acabam levando o leite à fervura e forma-se o que popularmente chamamos de nata. A nata, na prática, é o produto dessas proteínas que foi desnaturado em virtude da ação do calor. E aí, nesses casos, como a gente havia discutido, mesmo eu pegando a clara do ovo ou queijo e colocando em condições ambientais, em condições normais, que esse produto ele é encontrado, a desnaturação ela não é possível. Nesse caso, a desnaturação ela é irreversível. Posteriormente, na aula de enzimas, proteínas com a capacidade de acelerar reações químicas, falaremos um pouco sobre como a elevação da temperatura corporal por processos inflamatórios como a febre, determinadas infecções, podem culminar na desnaturação de distintas proteínas das células, e isso inclusive pode levar ao estado de coma e até mesmo à morte. Galera, por hoje, o que é que eu quero que vocês não esqueçam? Quem são as proteínas? As proteínas são macromoléculas, moléculas grandes, formadas por unidades menores. Quem são essas unidades? São os aminoácidos. O que é que um aminoácido tem? Um grupamento amina, representado por NH2, um grupamento carboxila, COOH, um hidrogênio, e um grupamento R, ou grupo R, ou cadeia lateral, que é o que de fato vai classificar e vai identificar os distintos 20 aminoácidos que existem na natureza. Embora existam 20 aminoácidos, alguns são produzidos pelo organismo, são chamados aminoácidos naturais. Outros, entretanto, devem ser obtidos a partir da alimentação, da dieta,
são chamados aminoácidos essenciais. Além disso, lembrem-se que os aminoácidos se ligam a partir de uma ligação química covalente, denominada de ligação peptídica, cuja reação química é chamada de reação de síntese, juntar, por desidratação, saída de água, ou reação de condensação. Além disso, as proteínas elas podem apresentar distintas estruturas, distintos níveis de complexidade. Na estrutura primária, uma sequência linear de aminoácidos que a forma. Na estrutura secundária, a estrutura em forma de hélice, em torno de um próprio eixo. Lembra lá da hélice do caderno, da hélice do livro, ok? E, por fim, a estrutura terciária ela consiste, de fato, na forma como a proteína se dobra sobre si mesma, é a estrutura em 3D. Lembrando-se que tanto a estrutura secundária quanto a estrutura terciária são mantidas por diversas interações químicas. E, por fim, algumas proteínas apresentam mais de uma cadeia polipeptídica. Nesse caso, elas vão exibir um tipo de estrutura que nós chamamos de estrutura quaternária, ok? E para a gente finalizar, algumas proteínas, além de aminoácidos, possuem na sua composição o que? Um grupamento químico externo. É o que nós chamamos de grupo prostético. E para finalizar agora, lembrem-se, proteínas são sensíveis a temperatura e pH. Alterações de temperatura e de pH podem acarretar na perda da conformação normal da proteína. Nesse caso, esse processo ele é denominado de desnaturação proteica. Um exemplo clássico, o processo de cozimento de ovos e o processo de fabricação de iogurtes, de queijos, de laticínios em geral, ok? Para ajudar a gente nessa jornada, eu trouxe para vocês algumas orientações de estudo. Lá no livro 2, na página 321 a 324, vocês vão encontrar esse texto teórico. Em seguida, vocês devem responder as atividades da página 333 e da página 336. E também não esqueçam de acessar nossa plataforma AZ, na parte de Bio1, no capítulo 3, vocês vão encontrar um pouco mais de informações sobre as proteínas, ok? Um beijo grande, muitas saudades e até a próxima.